gente! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a saga do diagnóstico da bipolaridade, como que foi, quanto tempo demorou e todos esses detalhezinhos, então fiquem aí comigo, tá? Eu contei para vocês no vídeo anterior que os primeiros sintomas, assim, perceptíveis aconteceram nos meus 14 anos de idade, né? E que eu só tive o diagnóstico de fato aos 27 anos, então demorei 13 anos para ter um diagnóstico fechado da doença. Durante toda a minha adolescência eu tinha esses comportamentos que eu já contei pra vocês, como que eles se alternavam, né, entre mania e depressão. Mas olha que coisa estranha e curiosa, nunca houve assim uma iniciativa, nem da minha parte, nem da parte dos meus familiares ou amigos, de dizer: cara, você precisa de um médico, alguma coisa tá muito errada com você. A gente não teve isso, né? E fica claro que a gente precisa de mais conhecimento sobre esse tipo de coisa para que a gente consiga identificar mais rápido, né? A gente olhar uma pessoa que está em sofrimento e dizer: isso aí não é normal. Então, quando é que aconteceu pela primeira vez essa iniciativa de procurar ajuda profissional? Quando eu já estava na faculdade, eu tinha TPMs muito discrepantes, assim, TPMs que me faziam parecer outra pessoa. E aí o Lucas, que na época era meu namorado, ele falou: vamos procurar ajuda, porque isso não é normal. Se você fica alterada demais, não é simplesmente uma TPM, tá? Tá errado. E aí eu procurei uma ginecologista, e aí quando a gente relatou os sintomas, tudo bonitinho, ela falou: minha filha, isso daí não é TPM, isso daí é transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma doença, né? E depois que eu descobri que ela é muito mais prevalente em mulheres bipolares, acho que 6 ou 8 vezes mais prevalente em mulheres bipolares do que na população em geral. Para vocês terem uma ideia, e aí entra aquela parte do vídeo que eu sempre fico com vergonha, mas teve uma vez que um cara me fechou de moto, eu tava dirigindo e ele me fechou, ele tava de moto. Normalmente, quando você tá muito irritado, o que você faz? Você xinga, você abre o vidro, fala alguma coisa para ele, no máximo, né? No meu caso, naquela circunstância, eu saí correndo com o carro atrás do cara, porque eu queria atropelar ele. E eu sou uma pessoa de Jesus. Eu não brigo com as pessoas assim, eu não xingo as pessoas, eu não agrido ninguém, mas naquela circunstância eu quase atropelei um homem. A sorte é que ele se enfiou assim entre os carros e conseguiu ir embora, porque se não fosse o caso, talvez eu tivesse feito isso, né? E esse episódio me assustou muito. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei muito nervosa e falei: meu Deus, o que parecia assim que, sei lá, uma enxurrada de hormônios tinha tomado conta do meu corpo, eu não tava conseguindo raciocinar normalmente, né? Então, esse episódio foi um dos que me fez ficar convencida de que a médica estava certa e de que não era simplesmente uma TPM ou o meu gênio não controlado ou a minha personalidade mimada ou alguma coisa nesse sentido assim. E aí eu comecei a tratar esse transtorno disfórico, eu tenho até hoje, né, o transtorno disfórico, então as minhas TPMs, nem todas são assim, gente, mas tem algumas que, olha, só por Deus. E aí quando eu me formei, né, acabou a faculdade, então eu ainda não sabia da bipolaridade, que eu comecei a dar os plantões por causa da privação de sono, que eu acho que foi o motivo principal de eu ter tido problemas, né? Eu comecei a ter episódios depressivos importantes, depois eu tinha muita energia e tal. Daí o Lucas falou: médico. Aí fui pro psiquiatra. E aí começamos a tratar transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Com o tempo, com as coisas acontecendo, eu trabalhava no SUS, eu desenvolvi TOC, né? É o transtorno obsessivo compulsivo, que era classificado como um transtorno de ansiedade e no meu caso foi em relação à limpeza. Fiquei tratando o TOC, a ansiedade, a depressão e tal, e aí os remédios não estavam surtindo o efeito esperado ou desejado, a terapia também não. Aí o que o médico fez? Vou mudar a dose. E aí ele mudou a dose do remédio, só que no que ele mudou a dose do remédio, ele colocou um comprimido a mais de um antidepressivo que eu estava usando numa dose bem baixa, aí ele aumentou. Da noite pro dia, eu fiquei virada no girai, como se diz, fiquei parecendo um bicho doido, com uma irritabilidade exacerbada, completamente fora do normal.
Eu queria fazer exercício físico de manhã, de tarde, de noite, fazia exercício físico pelo menos 2 vezes por dia, não tinha sono, não queria dormir, muitas ideias e tudo aquilo que vocês agora já sabem que é o episódio de mania, né? Então, depois disso, o médico falou, olha, bipolaridade. Aí vocês não têm noção da minha reação. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, tá? Falando de como foi a minha reação, mas eu dei trabalho. Ih, gente, eu dei trabalho. Eu demorei mais ou menos 2 anos pra aceitar fazer tratamento direitinho, tá? Vou fazer um outro vídeo contando como foi essa reação, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte. O diagnóstico demorou 13 anos, há uma média entre 10 e 13 anos para que o diagnóstico seja feito. Isso não significa que você tem que demorar tudo isso para receber o diagnóstico, se for o seu caso, né? Mas significa que é uma doença difícil de lidar, e porque ela é difícil de lidar, difícil de identificar, o tratamento ele vem muito depois, né, do que precisaria. Então, fiquem atentos às pessoas que vocês amam, ao comportamento de vocês. Se tá na dúvida, não fica lucubrando, não fica aí, né, conjecturando, não. Vai lá simplesmente, médico, está acontecendo isso, estou com essa dúvida, tá bom? É isso, gente. Eu passei depois por 4 ou 5 psiquiatras mais, porque eu não aceitava, né? E no fim das contas é isso aí mesmo. Essa foi a saga do meu diagnóstico. Me conta nos comentários se você tem diagnóstico, se você quiser, claro. Como que foi, se demorou, se não demorou, se você conhece alguém que tem diagnóstico, como que foi, interage aí comigo que eu gosto de ficar sabendo. Curta pro YouTube entender que esses vídeos são legais e são importantes, compartilhe com quem você sabe que precisa e ative o sininho. E a gente não pode deixar de dar o tchau para esta fofurinha que sempre fica aqui pra me acalmar. É isso, gente. Um beijo e tchau!